Olá pessoal, dessa vez a gente vai treinar algumas questões de fisioterapia no AVE, acrescentar algumas coisas que eu não tinha falado nos vídeos anteriores, mas também relembrar algumas questões, alguns conceitos também que eu já tinha falado nos vídeos que eu acabei de citar, ok? Então, à medida que a gente for treinando, eu peço para que vocês pausem o vídeo para que eu não precise ficar citando o enunciado, senão a gente perde muito tempo. Então, pausa esse vídeo que a gente vai comentar, ok? Então, tendo em vista que você pausou o vídeo, deu uma lida, a gente discute sobre essa questão que a partir desse ponto aqui, ela fala que o paciente poderá apresentar e fala os sintomas, mas na verdade ela quer conceituar esse tipo de AVE, tá ok? E é importante lembrar que nessa questão nós temos aí alternativas que falam de infarto. E a gente tende a pensar erroneamente que infarto só ocorre no coração, tá? Mas é um mito. O infarto, o que quer dizer? O infarto nada mais é do que a morte de um tecido, tá certo? Seja ele qual for. Então, por exemplo, uma isquemia no cérebro, onde vai ocorrer uma apóxia, né? O que é que vai ocorrer? Ocorrer uma morte daquele tecido, consequentemente infarto do tecido cerebral, ok? Então, a grande charada dessa questão fica lá em cima, quando ele fala que a massa encefálica acometida é menor que 1,5 centímetros. Aí a gente tende a dizer que trata-se de um infarto lacunar, que é comum ser representado por essa denominação por causa do tamanho, tá? Que corresponde a AVEs de pequena extensão, tá ok? Então, não vai ataque isquêmico transitório, porque na questão não falou, não deixou claro se foi uma coisa transitória ou não, mas tendo em vista a complexidade dos sintomas que ele falou aqui embaixo, dá para ver que realmente não é uma coisa transitória, ok? Então, não é acidente vascular hemorrágico. Por que não é hemorrágico? Porque é muito bem definido, tá ok? É uma aparência de lua crescente, tá? E a extensão é muito pequena para ser hemorrágico, tá? Ruptura de aneurisma também não, porque isso leva a gente a pensar também em hemorragia, ok? Infarto agudo do miocárdio também não. Miocárdio não tem nada a ver com essa questão, tá ok? Então só sobra para nós marcarmos o infarto lacunar, embora que você nem soubesse o que era infarto lacunar, imaginando-se que você tivesse aí numa prova, daria sim para a gente matar essa charada, tá ok? Era só a gente pensar um pouquinho. Então, vamos lá, vamos mudar de questão. E a gente tem aqui essa questão que fala do acidente vascular cerebral, o AVC, que é uma ocorrência comum e de grande demanda para a atuação fisioterapêutica. O paciente apresenta características específicas, entre as quais destaca-se. Então, a gente vai lá fazer uma análise dessas questões, tá certo? Vamos lá na A. A A diz que sim, que na fase aguda não deve ser trabalhado na piscina. Isso já deixa claro que a questão está errada, tá? Por quê? Pois a água quente diminui ainda mais o tônus muscular. Gente, a água quente da piscina, assim, a gente não vai trabalhar numa hidromassagem, que é aquela água quente
naquela temperatura gostosa, tá entendendo? Aqui tá falando da fisioterapia na piscina, e a piscina é aquecida, mas para que a água também não fique fria, mas também não é um banho relaxante, entendeu? Mas isso não é um fator que vai excluir a fisioterapia na piscina, isso não é um fator determinante, ok? Então aí a gente já tira essa questão dentre as corretas, porque ela não é, tá ok? Deve-se sim, se puder, se estiver disponível, dá para trabalhar com o paciente sim na piscina, ok? A espasticidade observada na fase crônica é a associação de hipertonia plástica, aí já matou a questão, tá? Hipertonia plástica refere-se à rigidez. No AVE a gente tem uma outra hipertonia chamada hipertonia elástica, tá? Que refere-se à espasticidade, tá ok? Espasticidade que por sua vez é diferente de rigidez, tá ok? Então essa resposta está errada. Só relembrando, hipertonia plástica, que é o que diz a questão, está errada porque hipertonia plástica é igual a rigidez, que é comum aonde? No Parkinson. Hipertonia elástica, que seria o certo, é igual a espasticidade, tá ok? Que é comum no AVE ou AVC. Alternativa C. Na fase crônica, deve-se ser cuidadosamente manuseado, enquanto na fase aguda deve-se enfatizar a recuperação da funcionalidade. Isso aí está invertido, tá, gente? A ordem aí está invertida. Então, somente. Vamos para D. A subluxação do ombro é uma complicação frequente, principalmente na fase aguda, devido ao quadro de hipotonia muscular. Sim, quando a gente tem uma hemiplegia, uma hemiparesia ali no hemicorpo, né? O que é que vai acontecer? O ombro ele vai pesar, e como é uma articulação que está dependendo ali muito da condição do manguito rotador, né? É uma articulação instável, então ela depende muito do manguito rotador ali como estabilizador dinâmico e como estabilizadores estáticos. A gente tem a cápsula, temos os ligamentos, mas mesmo assim a gravidade vai pesar. O braço inteiro é um segmento pesado, tá? Então vai acabar ocasionando sim nessa fase hipotônica do paciente, se não tiver ali um pouco do uso da tipóia, tá entendendo? Pode sim acometer uma subluxação, tá? Mas antes de deixar ela como correta, vamos analisar a fase aguda do AVC é caracterizada por flacidez muscular. A fase aguda do AVC é caracterizada por flacidez muscular, até aí tá certo. Vírgula, diminuição dos reflexos tendíneos, sim, e hipersensibilidade. Bem, aí eu acho que é justamente nessa questão de hipersensibilidade onde ele matou essa questão, ou seja, já deixa claro que está errada, tá? Eu creio que seja essa parte aí, hipersensibilidade, que no caso seria o contrário, seria uma hipossensibilidade, tá ok? Então eu apostaria na letra D, e realmente é a letra D que a Fundação Carlos Chagas definiu como sendo a correta. Então a gente passa de questões, né? Passando aqui as questões, nós temos essa aqui, 2002. Gente, são questões antigas essas aqui? Sim, são. Mas quando elas caem nos concursos, vocês veem que às vezes parece que a questão é igual. Às vezes muda-se algumas letras, mudam-se algumas peculiaridades, mas
o embasamento é praticamente o mesmo, tá certo? Passam-se os anos e essas questões de AVE, elas mudam muito pouco, tá ok? Claro, vai depender de banca para banca, mas se vocês perceberem, se vocês forem buscar essas questões, vocês vão ver que elas têm uma aparência muito forte de uma para outra, tá ok? Então, vamos lá. Leia os seguintes itens sobre as fases de progressão para a recuperação de um paciente pós-acidente vascular encefálico, tá ok? Então, ele quer saber a ordem de progressão que esse paciente vai ter no processo de recuperação. Vamos lá. A gente vai ver aqui A1. A1 fala assim: início do controle voluntário da sinergia e o aumento da espasticidade. Calma, isso aí é bem depois, né? Então a gente sabe o que? Se a gente for resumir, se a gente for dar uma analisada aqui rápida, é que assim que nós temos um paciente com a sequela de AVE agudo, nós temos uma flacidez, a gente tem a hipotonia. A hipotonia ela não está aqui, mas como eu falei, flacidez tem, aí a gente utiliza como um sinônimo, tá? Então o 3 ele deve vir na frente, onde só fala flacidez, pura e simplesmente, tá? Então ela seria a nossa primeira etapa. No caso, a gente já excluiria a alternativa A e a alternativa E, tá ok? Aí, o que é que vem depois da flacidez? A gente passa aquela fase hipotônica de flacidez e o paciente vai ganhando aos poucos um pouco de espasticidade. Então, pode ver que aqui, logo abaixo do item 3, ele fala assim: início da espasticidade e da sinergia. Sim, aí a gente já pode colocar A4 logo após A3, tá? Aí a gente vai continuar aqui. Beleza, flacidez, a gente tem o início da espasticidade. E agora, o que será que vem depois? Será que vem, vamos ver aqui a 5, desenvolvimento do movimento articular com início de coordenação. Bem, vocês viram aqui que já está falando em coordenação. Então, eu não apostaria nessa 5 agora, tá? Então, vamos partir para 2. A gente ainda não viu a 2. Diminuição da espasticidade e controle da sinergia, tá? Aí, bem, isso fica um pouquinho mais para depois, porque se a gente for analisar a 1 ela pode sim se encaixar logo depois da 4. É o início do controle voluntário e da sinergia após algumas sessões de fisioterapia, né? Muitas sessões, mas assim, são os primeiros avanços que a gente vai conseguir ver. E o aumento da espasticidade. Então veja que a espasticidade aumentou mais um pouco, né? Então nós podemos dizer que a ordem vai ficar 3, 4 e 1. Nós nitidamente já temos a resposta, que seria a D, a alternativa D. Mas vamos ver, vamos explorar mais essa questão. Então, 3, nós temos a flacidez. Na 4, começa a espasticidade. Aí vem a 1, né? Ou seja, a espasticidade fica um pouco mais forte, mas devido o início da fisioterapia e tal, nós temos o início de um controle voluntário e da sinergia, ok? Aí sim podemos dizer que vem a 2. A 2 diz a diminuição da espasticidade com controle da sinergia, ou seja, no instante em que a gente vai insistindo na fisioterapia, essa espasticidade vai cedendo e vai dando um controle maior da sinergia normal muscular, tá certo? Mais próxima da normal.
E finalmente, na 5, ele diz assim: desenvolvimento do movimento articular com início de coordenação, tá ok? Então, a ordem seria 3, 4, 1, 2, 5, ok? Portanto, alternativa D. Essa aqui, né, eu esqueci de esconder a setinha, mas é de uma facilidade enorme e é uma questão recente de 2017, onde ele só pede para a gente falar se é certa ou errada, verdadeira e falsa, ok? Então temos aqui: o acidente vascular encefálico pode ser definido como uma interrupção do fluxo sanguíneo de origem vascular para o cérebro, resultando em vários déficits neurológicos focais que durem mais de 24 horas. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A fisioterapia em um paciente com AVE deve ser feita no máximo uma vez por semana para não fadigar o paciente. Claramente essa questão é errada. Nós temos que fazer a fisioterapia ali, é o fisioterapeuta na cabeceira do paciente, principalmente se ele ainda estiver ali no leito hospitalar, né? Passando lá, vendo se o paciente está disposto, né? Se não tiver, nós estimulamos isso, fazemos o possível, verificamos os sinais vitais e iniciamos a fisioterapia, se possível, todos os dias, tá? Claro, nós temos que respeitar a fadiga do paciente e analisar muito bem isso aí. Mas é extremamente errado dizer que deve ser feita no máximo uma vez por semana, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa apresentação de slides, onde a gente discutiu algumas questões, se inscreve no canal, tá? Para ajudar um pouquinho nosso projeto aqui. Beleza? Valeu, tchau!